Bom dia, hoje dia 15 de dezembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão na primeira carta a Timóteo. Passagem do dia, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tema central dessa carta: como viver e liderar com fidelidade a casa de Deus. 1 Timóteo é uma carta pastoral. Paulo, já mais velho, escreve a Timóteo, seu filho na fé, para orientá-lo a organizar a igreja de Éfeso, para enfrentar falsos ensinos e formar um caráter sólido no ministério. É uma carta de paternidade, sabedoria e firmeza espiritual, escrita por Paulo após a sua libertação da primeira prisão em Roma, destinada a Timóteo, jovem e responsável por uma igreja grande e complexa, Éfeso. Havia lá falsos mestres, confusão doutrinária, problemas de autoridade, crentes imaturos, pressões externas. E o propósito era ensinar como a igreja deve viver, ensinar e permanecer firme na verdade. No capítulo 1, vemos a sã doutrina e o evangelho verdadeiro. Paulo começa dizendo: permanece naquilo que é verdadeiro. Ele confronta falsos ensinos e exalta a graça que o alcançou. A lição que tiramos aqui é que o ministério começa com fidelidade à palavra, não com opiniões humanas. Precisamos estar atentos a isso, porque a palavra tem que ser a nossa base, a palavra é o nosso fundamento, não os nossos achismos, né? E muitos vemos os homens querendo colocar as suas opiniões realmente como base ministeriais. E não, nós temos que entender que a base de tudo é sempre a fidelidade à palavra. Glória a Deus. No capítulo 2, vemos uma oração, a ordem e a vida piedosa. Paulo orienta orar por todos. Ele orienta uma vida tranquila, piedosa e íntegra, uma postura de reverência dentro da comunidade. E a lição que tiramos aqui: uma igreja forte nasce de um povo que ora e vive com santidade. Nós temos que entender, né, que nós somos o corpo de Cristo e precisamos permanecer unidos. E como que a gente se fortalece? Vivendo, né, em oração e vivendo em santidade. Precisamos ter isso em mente para que possamos estar andando pela palavra de Deus. No capítulo 3, vemos qualidades de líderes e servidores da igreja. Paulo descreve características de bispos, pastores e líderes, diáconos, homens e mulheres que servem. Aqui, Paulo mostra que liderança espiritual não é talento, mas caráter. A lição que tiramos aqui é que quem guia o povo de Deus precisa refletir o caráter de Cristo. E eu te pergunto, qual caráter você está refletindo? Será que você realmente está refletindo a Cristo? Se sim, glória a Deus, permaneça firme e fiel. Agora, se ainda você está colocando, né, o seu rosto, né, se é você que está aparecendo, está na hora de você realmente se firmar mais, buscar mais, orar mais, para que Cristo possa realmente ser refletido através da sua vida. No capítulo 4, vemos Timóteo, um exemplo de firmeza e dedicação. Paulo exorta o jovem: cuidado com os falsos ensinos. A
Aprenda o exercício da piedade, não despreze o dom. Ser exemplo na palavra, no amor, na fé e na pureza. E a lição que tiramos aqui é que o ministério é fortalecido, não pela idade, mas pelo testemunho. Claro que nós falamos, né, as pessoas mais velhas são mais experientes, viveram mais, mas porém, nós temos que entender que não é a idade que realmente nos baliza, mas sim o testemunho da vida daquela pessoa. Então, não importa quantos anos ela tenha, qual o testemunho que ela carrega. É nisso que temos que nos balizar, é isso que nos mostra, né? Que realmente essa pessoa está andando, está refletindo a Cristo. No capítulo 5, vemos o trato com pessoas e relacionamentos na igreja. Paulo ensina como tratar idosos e jovens, como honrar verdadeiras viúvas, como lidar com obreiros, como exercer disciplina espiritual. E a lição aqui é cuidar da igreja, é cuidar de pessoas com amor, honra e sabedoria. No capítulo 6, vemos a verdadeira riqueza e o combate da fé. Paulo contrasta a ganância que destrói, a piedade que enriquece, o perigo do amor ao dinheiro, o chamado de Timóteo para o bom combate da fé. E a lição é: o coração deve estar no reino, não nas riquezas. E a vida cristã é um combate, não um passeio. Paulo apresenta Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, o Rei eterno, imortal e invisível, aquele que se entregou como resgate, fonte da piedade verdadeira, o Senhor da Igreja. Toda instrução pastoral só faz sentido porque Cristo é o centro, o cabeça e o fundamento da Igreja. Então vamos entender isto, né? Que é Cristo, o cabeça. Tudo mais tem que, né, realmente refletir a Ele. É Ele que está no comando, é Ele que organiza tudo, é Ele que deu a vida por nós. Ele é o nosso mediador, Ele é imortal. Glória, glória a Deus. E que possamos, né, estar refletindo Jesus. Jesus é a nossa fonte da piedade. Jesus realmente, né, é o nosso alvo. Não podemos tirar os olhos dele e precisamos caminhar realmente combatendo o bom combate. E esse bom combate é o combate da fé. E se é um combate, não é um passeio, né? Nossa vida não é um passeio. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para combater o bom combate. Você tem combatido o bom combate? Ou tem se lamentado por esses combates? Pois bem, se você está se lamentando, se você está murmurando, se você está reclamando, você não está cumprindo a sua missão. A nossa missão é combater o bom combate. Seja perseguição, seja luta, nós estamos glorificando a Deus. É a Ele em todo tempo. Temos que ser alegres, temos que estar sempre dispostos, disponíveis a fazer mais e mais pela obra do Senhor. Combata o bom combate. Não negocie o Evangelho para agradar pessoas. Temos que viver firmados na palavra. Temos que interceder. Temos que buscar a Deus e manter o nosso coração sensível à vontade dele. É a vontade dele, não a nossa, né? Que seja feita a sua vontade. É isso que nós temos que ter em mente o tempo todo. E na Bíblia, né, nós temos autoridade espiritual. Nós vemos que ela nasce da integridade. Quanto mais fiéis somos, o quanto mais realmente, né, nos dedicamos à palavra, mais autoridade espiritual o Pai nos dá, mais autoridade recebemos.
E nós temos que ser exemplo nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no amor, na santidade e na fé. Temos que ser exemplos. Somos cartas lidas por outras pessoas. Precisamos realmente transmitir este bom exemplo por onde a gente passar. Então não esqueça, combata o bom combate. Não lute contra pessoas, mas contra o desânimo, contra o pecado, contra a mentira e contra o desvio do propósito. É esse o nosso combate. Vamos à luta, vamos combater, vamos ser fiéis, porque Deus é fiel o tempo todo. E nós precisamos, responder a esta fidelidade. Oração. Senhor, assim como orientasse Timóteo por meio da sabedoria de Paulo, orienta também o meu coração. Dai-me firmeza na verdade, vida de oração e caráter parecido com o de Cristo. Livra-me de todo engano e fortalece-me para o bom combate da fé. Ensina-me a cuidar das pessoas com amor, com honra e com sabedoria. Que minha vida reflita o teu evangelho em cada detalhe dela. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. E não se esqueça, combata o bom combate. Te espero amanhã para o nosso próximo devocional.